Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse o Senhor: Ai de vós, fariseus, porque pagais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as outras ervas, mas deixais de lado a justiça e o amor de Deus. Vós deveríeis praticar isso, sem deixar de lado aquilo. Ai de vós, fariseus, porque gostais do lugar de honra nas sinagogas e de serdes cumprimentados nas praças públicas. Ai de vós, porque sois como túmulos que não se veem, sobre os quais os homens andam sem saber. Um mestre da lei tomou a palavra e disse: Mestre, falando assim, insulta-nos também a nós. Jesus respondeu: Ai de vós também, mestres da lei, porque colocais sobre os homens cargas insuportáveis, e vós mesmos não tocais nessas cargas nem com um só dedo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, na liturgia de hoje, Jesus está fazendo uma crítica dura e exigente àquela religiosidade de fachada. Aqueles que vivem uma religião somente de aparências. Vejam, fariseus e mestres da lei, que eram exímios cumpridores das regras e dos estatutos, mas esqueceram o essencial, a justiça e o amor de Deus. Cumpridores de regras, mas dentro, no coração, estavam cheios de obras más e de egoísmo. Uma religião de fachada, somente de aparências. E Jesus é muito duro com as palavras que nós acabamos de ouvir, a ponto de chamá-los de túmulos. Belos por fora, ornamentados, pintados, floridos, mas por dentro podres. Túmulos sobre os quais os homens andam sem saber. As pessoas viam a aparência, achavam que eram santos, mas na verdade o coração estava cheio de podridão. Essa tragédia dos mestres da lei e dos fariseus do tempo de Jesus é uma tentação terrível também dentro da nossa igreja. Desde os líderes até os leigos. Quantas pessoas dentro da igreja se comportam como fariseus? Estão na igreja atrás de fama, sucesso, cargos, coordenações, lugares de honra, prestígios, reconhecimentos e recompensas. E fazem de tudo para conquistar estas coisas. Mas o coração está longe daquilo que eles aparentam ser. São túmulos, podres, belos por fora, podres por dentro. Fazer tudo só para ser vistos pelos homens, para chamar as atenções e as graças humanas. É uma tentação que todos nós corremos.
comunidades, paróquias, o clero, missionários. Estar na igreja por aquilo que ela pode nos dar ou nos favorecer, e não para servir a Deus. O remédio, graças a Deus, o salmista do salmo de hoje nos deu, é purificar as nossas intenções, é olhar para dentro do coração e lavar o coração das intenções e das obras mortas, e estar aqui gratuitamente, independente dos benefícios. É o amor gratuito a Deus e aos irmãos que distingue um verdadeiro discípulo de Cristo. Na Igreja Católica fundada por Jesus, autoridade significa serviço e não comodismo. Na Igreja de Cristo, autoridade significa doação e não sucesso. Quando eu era seminarista, eu ouvi de um formador me dizendo que sacerdócio e fama são duas coisas incompatíveis. Na igreja, Deus nos chamou para dar a vida e não para buscar o reconhecimento, as graças e olhares humanos. Então, meus irmãos, a intenção de Jesus aqui, como aquele mestre da lei pensou, não é insultar ninguém, não. Nosso Senhor deseja purificar as nossas intenções, para estarmos aqui dentro com sinceridade, de todo o nosso coração, e não nas aparências. Hoje nós celebramos a vidente do Sagrado Coração de Jesus, Santa Margarida Maria. E se nós olharmos na vida dela e de todos os outros santos que tiveram a graça de ver Jesus, como Santa Faustina, aqueles que viram Nossa Senhora, os pastorinhos de Fátima, Santa Bernadette, Santa Catarina Labouré, todos os santos videntes não usaram destas graças para o benefício próprio. Pelo contrário, quiseram se esconder. Não fizeram nada para chamar a atenção. Depois das aparições, todos, sem distinguir nenhum deles, quiseram se esconder, porque entenderam isso que Jesus disse. A santidade não está nos atos externos, mas na intenção interna de qualquer ato, de tudo que nós fazemos. Não são necessárias grandes coisas para sermos grandes santos, basta fazermos com boas intenções as pequenas coisas. Um santo espanhol disse isso: Deus pode me fazer santo, tanto descascando batatas num convento, quanto governando um império. Depende do que está no coração. A nossa geração aprendeu com um pequeno príncipe que o essencial é invisível aos olhos. É aquilo que está no coração, no segredo que só Deus vê e que os homens não veem. Portanto, nós podemos concluir, então, que a aparência não é o mais importante. O que aparece de imediato não é o mais importante. O mais importante é o que está dentro do coração.
a liturgia de hoje nos purifique e nos dê a graça de viver uma vida sincera. Sinceridade significa isso? Sem cera, sem disfarce e sem aparências. Que hoje, ao comungarmos o coração de Jesus, que foi cheio das mais belas e santas intenções, o nosso coração também seja purificado da maldade, do egoísmo e das obras más que impedem a nossa sinceridade.